Olá, bem-vindo ao Café com Bíblia. Eu sou o David. E eu sou a Geisiane. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Pega a sua xícara de café, acomoda no lugar mais confortável da sua casa e vem com a gente nesse momento especial. Aqui no Café com Bíblia, a gente acredita que a Palavra de Deus não é só um livro antigo. Ela é viva, é real e fala direto com o que a gente está vivendo hoje. E hoje o estudo que preparamos é muito especial. David, eu confesso que quando eu fui estudar sobre esse texto, eu precisei parar várias vezes porque fui tocada profundamente. Eu entendo você, Geisiane, porque hoje a gente vai falar sobre duas mulheres do Antigo Testamento cujas histórias são tão humanas, tão reais, que parecem saídas de qualquer noticiário de hoje. Estamos falando de Ana e Penina, em 1 Samuel, capítulo 1. E antes de entrar no estudo, eu quero falar diretamente com você que está ouvindo agora. Se você já se sentiu sozinho numa dor que parecia que ninguém entendia, se você já chorou de madrugada sem conseguir explicar o porquê, se você já sentiu que Deus havia esquecido de você, esse episódio foi feito para você. Muito bem dito, Geisiane. Vamos então abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e ler os versículos que fundamentam nosso estudo hoje. Presta atenção em cada detalhe. Versículos 1 ao 8. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, e ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, ainda que o Senhor tivesse fechado o seu ventre. E sua rival a irritava e provocava muito para a angustiar, porque o Senhor tinha fechado o seu ventre. E assim fazia de ano em ano. Quando subia à casa do Senhor, assim a provocava, e ela chorava e não comia. E continuando, versículos 19 ao 20. Madrugaram e adoraram perante o Senhor, e voltaram e foram à sua casa em Ramá. Eucana se uniu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, no decorrer do tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, dizendo, pediu ao Senhor. Que texto poderoso! Agora vamos entrar de fato no estudo. Geisiane, me fala, quem era Ana? Ana era a esposa amada de Eucana, e isso o texto deixa bem claro logo de início. Ele a amava com uma ternura especial, tanto que lhe dava uma porção dupla nos sacrifícios. Mas Ana carregava uma dor que o amor humano mais puro não conseguia resolver. Ela era estéril, não conseguia ter filhos. E é importante a gente entender o peso disso no contexto da época. Na sociedade hebraica, a mulher que não gerava filhos era vista como amaldiçoada, era motivo de vergonha pública, de exclusão, de julgamento. Ana não sofria apenas a dor da ausência dos filhos que ela tanto desejava. Ela carregava também o peso de uma cultura inteira que a diminuía por causa disso. Imagina isso, né? Hoje a gente já tem consciência de que infertilidade é uma condição médica e emocional delicada. Mas naquele tempo, a culpa recaía inteiramente sobre a mulher. E Ana vivia isso todos os dias. E aí entra Penina. Quem era ela, Geisiane? Penina era a outra esposa de Eucana, e ela tinha filhos, muitos filhos. Na cultura da época, isso representava status, segurança, honra. Penina tinha aquilo que Ana mais desejava, e em vez de ter compaixão, ela usava isso como arma. O texto diz que ela irritava e provocava Ana muito para angustiar. E isso não era uma briga isolada, uma discussão de momento. Era uma provocação sistemática, cruel, calculada, e acontecia de ano em ano, toda vez que a família subia para adorar em Siló. Sabe o que me impressiona nessa parte? É que Penina escolhia o momento de adoração para provocar Ana, justamente quando a família estava indo buscar a presença de Deus, como se ela soubesse exatamente onde e quando a dor de Ana seria mais insuportável.
E isso é muito simbólico. Quantas vezes os nossos momentos de buscar a Deus são justamente os momentos em que as dificuldades aparecem com mais força? Quando você decide orar mais, quando você resolve se consagrar, parece que tudo piora antes de melhorar. Exatamente. E o texto nos mostra o resultado emocional dessa provocação. Ana chorava e não comia. Isso é muito sério, David. Ela estava em sofrimento profundo. A dor havia chegado num nível que comprometia sua alimentação, seu descanso, sua alegria de viver. E o marido Elcana, que a amava genuinamente, tenta ajudar e diz: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uma frase bem intencionada, mas que mostra que ele não compreendia a profundidade da ferida dela. Isso me toca muito, porque às vezes as pessoas que mais amam a gente tentam ajudar com palavras, mas não alcançam o fundo da nossa dor. Não porque não se importam, mas porque há certas dores que só Deus pode tocar. Só Ele conhece a profundidade do que a gente sente. E Ana sabia disso. Por isso, em vez de tentar explicar ao marido o que ela sentia, ela foi direto à presença de Deus. Ela se levantou, foi ao templo e orou com uma intensidade que chamou a atenção do sacerdote Eli. E o texto diz que Eli a confundiu com bêbada, porque ela estava orando em silêncio, com os lábios se movendo, completamente absorta na sua conversa com Deus. Ela estava tão dentro da presença divina que o mundo ao redor havia sumido. Geiciane, isso é um modelo de oração que a gente precisa aprender. Ana não estava buscando a aprovação das pessoas ao redor. Ela não estava preocupada com o que Eli ia pensar. Ela estava totalmente focada em Deus. Essa é a oração que move o coração do Pai. Mas aqui eu preciso pausar para a gente entender algo muito profundo. Por que Deus havia fechado o ventre de Ana? O texto usa essa expressão 2 vezes, mostrando que não era um acidente da natureza, era uma obra deliberada de Deus. E isso pode parecer injusto, cruel até. Mas quando a gente olha para o plano de Deus no grande quadro da história bíblica, começa a entender. Ana não era apenas uma mulher sofrendo. Ela era um instrumento que Deus escolheu para trazer ao mundo um dos maiores profetas de Israel, Samuel. E repara no detalhe do voto de Ana. Ela pediu um filho e prometeu devolvê-lo a Deus para toda a vida. Isso é incrível. Ela estava disposta a soltar antes mesmo de receber. Ela confiou antes de ver. Ela entregou o que ainda não tinha nas mãos de Deus. Esse é o nível de fé que transforma histórias, Geiciane. Não é a fé de quem pede e guarda. É a fé de quem recebe e oferece de volta. É a fé que diz: Senhor, o que tu deres é teu. E Deus respondeu. O Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu e deu à luz Samuel, cujo nome ela mesma explicou. Pediu ao Senhor. Cada vez que ela chamasse o filho pelo nome, ela estaria lembrando de que ele foi uma resposta de Deus à sua oração. E Samuel se tornou um dos profetas mais importantes da história de Israel. Ungiu reis, ouviu a voz de Deus desde criança e conduziu uma nação inteira. A esterilidade de Ana não era o fim da história, era o começo de um propósito que ela nem conseguia imaginar. Que lindo isso! David, a gente precisa agora trazer isso para a vida real, porque essa história é de séculos atrás, mas ela fala com a gente hoje com a mesma força. Com certeza. Vamos então às aplicações práticas que esse estudo nos traz. A primeira, não deixe que as provocações dos outros definam o seu valor. Penina tentou fazer Ana acreditar que ela era menos por não ter filhos. Mas o amor de Deus por você não está condicionado ao que você produz ou entrega. Segunda aplicação. Seja honesto com Deus na sua oração. Ana não fingiu que estava bem. Ela foi ao templo com o coração partido, com lágrimas genuínas, com uma angústia real. Deus não quer a sua performance. Ele quer a sua presença autêntica. Terceira, persevere na espera. Ana continuava indo ao templo todos os anos, mesmo sem ver resposta ainda. Ela não desistiu. A perseverança é a prova viva de que você ainda acredita, mesmo sem ver. Quarta, confie no tempo de Deus. O texto diz que no decorrer do tempo, Ana concebeu.
Deus não opera no nosso relógio, mas Ele opera. Ele não se adianta e não se atrasa. E Ele nunca se esquece de quem clamou a Ele. E quinta e última, a sua dor tem um propósito maior do que você imagina. A esterilidade de Ana foi o solo onde Deus plantou Samuel. O que você está vivendo agora, a dor, a espera, a angústia, pode ser o berço de algo extraordinário nas mãos de Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar do coração. Talvez você esteja ouvindo esse podcast e se identificando com Ana. Talvez você tenha uma área da sua vida que parece estéril. Um relacionamento que não floresce, um sonho que não sai do papel, uma promessa que parece ter sido esquecida. Eu quero te dizer, o mesmo Deus que ouviu o choro de Ana ainda ouve o seu. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e Ele também se lembrará de você. Não desista da sua fé. Não largue a sua oração. Não acredite nas vozes que dizem que você não é suficiente, que você não merece e que Deus esqueceu de você. Essas vozes mentem. A história de Ana nos ensina que Deus muitas vezes age nos bastidores enquanto a gente chora na plateia. Ele está trabalhando mesmo quando a gente não consegue ver. E quando Ele age, Ele transforma tudo. A dor de Ana não foi desperdiçada. O sofrimento dela não foi em vão. E o seu também não será. Deus é especialista em transformar dor em propósito, lágrimas em sementes e espera em milagre. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje aqui no Café com Bíblia. Que estudo incrível, Geiciane! O coração fica cheio depois de mergulhar numa história como essa. Muito cheio mesmo, David. Eu espero que esse estudo tenha tocado seu coração também, ouvinte. Que a história de Ana tenha falado com você e te encorajado a continuar crendo, orando e esperando em Deus. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Café com Bíblia. Sua presença aqui significa muito pra gente. E antes de a gente se despedir, um pedido especial do coração. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva para mais estudos bíblicos e reflexões edificantes. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe, te guarde e te sustente em cada momento da sua jornada. Um grande abraço de nós dois.